Vamos começar nossa viagem pela Grécia Antiga, uma gloriosa civilização que encontrou o caminho da sabedoria unindo o espírito e a razão. Os gregos adoravam o teatro e nas arenas sofriam com as famosas tragédias ou se deliciavam com as comédias. Nas ruas da Grécia, mestres e discípulos discutiam conceitos de filosofia, história, matemática e ciências. Nas artes, a Grécia teve grandes escultores e arquitetos que fizeram obras incríveis. Visitando a cidade de Atenas, avistamos no alto de uma de suas colinas o Templo das Virgens, ou Partenon, um belíssimo edifício rodeado de colunas. Péricles, o chefe político de Atenas, contratou um dos maiores escultores da Grécia, Fídias, para dirigir pessoalmente a construção do Partenon. Mas afinal, o que isso tudo tem a ver com a matemática? A resposta está nas medidas do Partenon. A fachada do templo é um retângulo em que o lado maior, dividido pelo lado menor, é igual à divisão entre o lado menor e a diferença entre o lado maior e o menor. Bom, mas e daí? Não será apenas uma coincidência? Não, os gregos não usaram essas medidas ao acaso. Eles consideravam muito mais harmonioso, bonito e agradável de se ver os retângulos que tinham essa proporção, que é conhecida como proporção áurea ou proporção de ouro. Ainda hoje, artistas e arquitetos, intuitivamente, sabem que objetos com essa proporção são os mais agradáveis esteticamente. O número de ouro está presente em incontáveis obras de arte e monumentos arquitetônicos. Como neste quadro de Mondrian, ou nesta casa projetada por Le Corbusier. Mas está presente também no pentagrama, símbolo da seita religiosa criada pelo filósofo e matemático Pitágoras. Os pitagóricos se encantavam com o fato de que, ligando-se às pontas da estrela por meio de linhas, obtém-se um pentágono. E a intersecção destas linhas em seu interior forma outro pentágono, dentro do qual podemos formar uma outra estrela menor, mas cujas proporções são as mesmas da primeira, e assim por diante. Trata-se, na verdade, de uma propriedade fascinante, mas para os pitagóricos, mais importante era o fato de que estas mesmas linhas organizam-se segundo a proporção áurea. O critério estético que os gregos criaram virou um padrão para diversas civilizações e se consolidou ao longo do tempo. Vamos por volta do ano 1500. Antes mesmo do Brasil ser descoberto pelos portugueses, lá na Europa ganhava força um movimento chamado de Renascimento, que buscava de forma intencional retomar os valores estéticos da Grécia Antiga. Foi no Renascimento que um dos maiores artistas da humanidade, Leonardo da Vinci, desenhou esta figura, chamada o Homem Vitruviano. Aqui podemos ver a proporção de ouro relacionada com a estrutura ideal do corpo humano. Segundo várias tradições antigas, o umbigo deve dividir o corpo segundo a seção áurea, ou seja, o resultado da divisão da altura total pela altura do umbigo deve ser o número de ouro. Nesse outro quadro de Leonardo da Vinci, chamado São Jerônimo, a figura principal está perfeitamente contida em um retângulo de ouro. Essa técnica foi usada por vários artistas ao longo dos anos até os nossos dias.